Você já parou para pensar por que que aqui no nosso país, por que que aqui no Brasil, a gente premia tanta gente medíocre? Por que que aqui no Brasil, caras como o Manuel Gomes, como vários coaches aí que existem falando que você vai ganhar R$ 1 milhão em 7 dias, ou até mesmo Mike Leão, o cara lá que foi copiar a outra pessoa lá que estava sofrendo e copiou as mesmas frases lá da pessoa e falou que estava sofrendo e tal, estava ganhando salário ruim, copiando a miséria dos outros. Por que que aqui no Brasil a gente, como por exemplo Virgínia, Carlinhos Maia da vida, ou até mesmo outras pessoas, elas são tão famosas no Brasil e elas são tão premiadas pela mediocridade, imbecilidade e até mesmo pelo simples fato de serem pessoas que, mano, elas não têm capacidade neural para comunicar com alguém. Por que que a gente premia esse tipo de pessoa? Por que que a gente acha normal ver um Manuel Gomes da vida se candidatar a deputado, se candidatar a um cargo público, um cargo que é importante para a democracia de um país? Por que a gente acha normal esse tipo de coisa? Um cara que não sabe nem cantar o hino nacional do seu próprio país, ele vai lá e se candidata a deputado. Por que a gente acha normal esse tipo de coisa? Por que a gente acha normal um cara desse ter milhões de seguidores? Ter milhões de pessoas apoiando o que ele faz? Por que a gente acredita? Por que a gente acha um tiririca normal ali na Câmara dos Deputados? Bem, é sobre isso que eu vou comentar nesse vídeo hoje. Vou falar sobre essa questão da mediocridade e por que a gente acha normal esse tipo de coisa. A primeira coisa que a gente deve falar sobre isso é, cara, aqui no Brasil a gente tem uma inversão de valores muito grande. Não é à toa que o Brasil, de uns tempos para cá, ele tem começado a ficar cada vez pior. A gente tem que falar que o bandido tem que ser preso, que o bandido tem que ir pra cadeia. A gente fala um monte de coisa desse tipo. Só que ao mesmo tempo a gente também tem um grupo de pessoas que diz que o bandido é a vítima da sociedade. Que bandido é isso, aquilo, outro, que bandido não tem que ser preso, que bandido tem que ser reeducado. Ao mesmo tempo a gente também é um país que se diz ser cristão, um dos países mais cristãos do mundo. Ao mesmo tempo que a gente é um país cristão evangélico, que tem várias igrejas aqui, nós somos o país que ao mesmo tempo também premia pessoas que distorcem completamente o Evangelho de Cristo, distorcem a Bíblia Sagrada, usa a Bíblia Sagrada, usa a palavra de Cristo como palanque político e palanque para ganhar mais recursos financeiros para ele próprio, usa as igrejas como empresas e coisas desse tipo. Por que a gente é tão hipócrita, cara? A gente é tão hipócrita, cara. A gente é tão hipócrita que a gente fala de boas maneiras, a gente fala sobre virtude, a gente fala sobre empatia dentro das escolas e ao mesmo tempo a gente vai lá e presencia com notícias como, por exemplo, a notícia que eu comentei recentemente de uma professora que recebeu a grandiosíssima surpresa de ter um caco de vidro dentro do copo dela que ela bebe água todos os dias. Como é que a gente pode falar de empatia num país em que um menino, um moleque, vai lá e bota um caco de vidro que poderia matar uma professora, né? Botar um caco de vidro no copo de água da professora. Mano. Pois é. Então, cara, como é que a gente é tão hipócrita, mano? O Brasil, ele é um país extremamente hipócrita. Ele é um país que inverte os valores. Ele é um país em que o cara que faz o errado é o que é mais privilegiado e o cara que faz o certo, ele sempre está sendo, ó lá, jogado pro lado. Ele é sempre um zero à esquerda. Ele sempre tá lá, ó. Ele tá sempre perecendo, ele tá sempre caindo, ele tá sempre se tornando uma pessoa, cara, que fica cada vez mais pobre, enquanto que o cara que passa a perna em todo mundo vai ficando cada vez mais rico. A gente é o país da inversão de valores. A inversão de valores no Brasil está completamente invertida. E é por esta razão que o Brasil, ele premia gente medíocre. Porque as pessoas medíocres, elas já estão acostumadas com a inversão de valor. Elas já estão acostumadas com a ideia de que, mano, é assim, assim, ponto, acabou. Mesmo que aquilo ali que ela falou que é assim, assim, tá completamente errado. Tá totalmente errado. Mas ainda assim a pessoa premia a mediocridade. Ela prefere ser medíocre. Ela prefere ser aquela pessoa, cara. Ela prefere ser aquele ser humano que fica na ignorância,
que prefere não saber de nada, que prefere ser nada na vida, do que necessariamente ser uma pessoa capacitada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que busca o conhecimento e que quer agregar informação e fonte de conhecimento para a tua mente, a tua cabeça, agregar ali conhecimento para a tua vida, né, para a sua vida. Então, cara, acontece muito isso, mano. Inversão de valores é o primeiro fator, mano. O Brasil tem uma inversão de valores muito grande. A segunda coisa é justamente o que eu comentei aqui nesse meio da inversão de valores, que é a ignorância. Cara, depois vocês leem A Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido do Paulo Freire, eu não vou falar muita coisa do livro não. Eu poderia até dar um resumo aqui dentro do vídeo, mas ficaria muito grande o vídeo. Mas resumindo, a ideia da pedagogia do Paulo Freire, pedagogia do oprimido, né, é o seguinte: faça uma rodinha, nessa rodinha vamos discutir um tema em específico que está ali ao redor daquela sociedade, daquelas pessoas ali, e daí então elas vão discutir o tema, vão começar a tratar sobre o tema até surgir a praxis libertadora. Praxis libertadora essa que é nada mais, nada menos que a ideia de que, cara, nós somos contra o sistema atual, que esse sistema atual ele é criado por uma elite. Essa elite então vai lá e destrói a gente todos os dias. É isso que acontece. Essa é a ideia da praxis libertadora e principalmente a ideia de Paulo Freire. Chutei aqui a câmera, peço desculpa. Mas essa é a ideia do Paulo Freire. Logo de cara, a ideia dele é exatamente criar um sistema em que você vai debater, vai discutir, vai conversar ali, e dali então vai surgir a praxis libertadora, vai surgir então o conceito principal com relação ao sistema, à sociedade em que rodeia ali aquelas pessoas que estão discutindo aquela rodinha. O que acontece nessa situação? Acontece que isso perpetua a ignorância. Vamos supor que você está dentro de uma favela e nessa favela você vai discutir sobre música. As músicas mais escutadas dessa favela são funk, trap rap, que é o mesmo gênero, e hip hop também, e o gênero sertanejo. Sertanejo, aquele lá universitário que tem a mistura de funk, brega, essas porcaria aí. Acontece o seguinte: se você discutir somente sobre esse tema, você acaba fazendo com que aquelas pessoas só escutem aquilo, só pensem naquilo, ou só achem aquilo, entendeu? E ela não vai abrir espaço para conhecer músicas como pop rock, rock, upbeat, músicas até mesmo sertanejo raiz, música clássica, música de piano, violão, guitarra e várias outras. Você não abre espaço para a pessoa escutar outras músicas, né? Bossa nova, samba e etc. Então, cara, a pessoa, então, ela não vai abrir espaço, ela não vai querer mais ouvir esses outros gêneros, essas outras músicas, né? Não vai querer ouvir outros tipos de ritmo, melodia, vai ouvir outras batidas, né? Harmonia também, ela não vai querer mais ouvir. Então, cara, a pessoa vai se perpetuar na ignorância no fato de simplesmente, eu só escuto funk, trap, rap e sertanejo porque é isso que eu escuto. É isso que eu sempre escutei a minha vida inteira, é isso aí. Então a pessoa vai ficar só nisso, ela não vai ouvir outros tipos de música, ela não vai querer ouvir outros tipos de gênero. Como resultado, essa pessoa vai crescer, ela pode até ganhar o seu dinheiro através do funk, né? Ela vai se tornar um funkeirinho ali talvez, ela pode até ganhar o dinheiro através do funk, só que aí ela vai lá e vai ter ainda a mentalidade espiritual de pobre, vai ter a mentalidade, a pobreza espiritual de pobre. Por quê? Porque ela pode até chegar lá em Alphaville, só que ela vai chegar em Alphaville e vai fazer as mesmas algazarras que ela fazia na favela. Ela vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, por isso mesmo, por esta razão, que você vê muita gente chamando Alphaville de Alfavela. Por quê? Está se tornando comum esses funkeiros irem lá e fazer as mesmas coisas que eles faziam na favela. Que é botar som alto, fazer rolê com o carro ali esportivo deles, aí pega o carro esportivo deles e começa a ficar girando o carro, achando que, nossa, não tem regra aqui, né, tá ligado? Cusal, eu acho cusal, como diz o Nando Moura. Então aí aparece lá o cara, mano, girando o carrinho dele, mexendo na moto dele, tirando o escapamento da moto pra ficar fazendo barulho, perturbando os vizinhos.
E é isso que ele fazia lá na favela, ele faz também em Alphaville. Por quê? Porque a mentalidade dele não mudou. Ele continua a mesma coisa. E esse tipo de mentalidade é forçada, é reforçada até dentro do livro do Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Então, cara, esse é o maior problema do livro do Paulo Freire. E que, inclusive, faz com que eu não concorde com o sistema de educação dele. Porque isso perpetua. Ele não vai estar nem aí. Ele vai preferir dizer que Bumbum Tantan é melhor e mais complexo do que Bar. E Johann Sebastian Bach. É isso que acontece. Então, cara, infelizmente, a perpetuação da ignorância faz com que também as pessoas aceitem com muita facilidade discursos ridículos, discursos de políticos ridículos, discursos extremamente idiotas, vídeos de entretenimento que não agregam em nada na vida da pessoa e também bajular pessoas que no final são pessoas que fizeram vídeos medíocres, vídeos ruins e vídeos sem graça. Como é no caso do Mike Leão da vida. Ah, já chegou o disco voador, não sei o que, etc. Entendeu? Vídeos que no final você pensa assim, você fala, cara, tá na cara que isso aí é fake. Mas as pessoas vão lá e acreditam. Por quê? Porque perpetua na ignorância. A pessoa não sabe que aquilo ali é fake. Ela acha que aquilo ali tudo é real. Acha que aquilo ali tudo é verdade. Acha que aquela reação do Mike Leão é verdadeira. Tá ligado? Então, cara, na real, velho, na real mesmo, a ignorância é talvez um dos principais fatores, ou se não o principal fator, para as pessoas continuarem ainda aceitando esse tipo de pessoa, aceitando esse tipo de cara aí que vem na internet, faz um vídeo besta e começa a ficar famoso do nada. Eu lembro de um caso de uma mulher que não aceitou que outra pessoa sentasse lá na cadeira dela do avião. E aí o pessoal veio e falou assim, ai, eu gostei dessa mulher, eu gostei da atitude dessa mulher. E aí veio um monte de reação positiva. E aí o pessoal então começou a seguir ela. Ela começou a aparecer em vários locais, começou até a empresa a pegar ela para fazer propaganda, fazer anúncio, cara. Fazer propaganda publicitária. Cara, bizarro, mano, fazer publicidade de uma mulher que não aceitou que uma outra pessoa aceitasse no assento dela, na cadeira do avião dela, mano. Caraca, que merda, mano. Aí você olha para esse tipo de caso, olha para outros casos que acontecem todos os anos no Brasil, e você fala, cara, não é possível, mano, esse Brasil não vai sair do lugar, cara, esse Brasil não vai sair do lugar. É isso que acontece. Por quê? Porque aqui no Brasil se perpetua a ignorância, principalmente no início de tudo, né? Que é a base de tudo, que é a educação. Na educação a gente permanece na ignorância, a gente perpetua a ignorância. Eu chamo isso de manutenção da ignorância. A educação do Brasil é a manutenção da ignorância. É muito claro, você vê isso acontecendo, você vê isso rolando. E nesse sentido, eu sou contra o Paulo Freire. Tem algumas ideias, conceitos ali do livro dele que é muito bom, mas tem outros conceitos que são horrorosos, são horríveis, como nesse caso aí, tá? Eu entendo até que tem uma ideia um pouco mais socialista, o povo de direita não gosta. Eu acho até que faz sentido, porque tem algumas coisas ali da educação que realmente temos que pensar no bem-estar social da população. A palavra socialismo, ela vem referente a um sistema em que o povo social, ele é o mais importante do que tudo. Então eu acredito que sim, a educação tem que ser mais socialista nesse sentido. Só que agora, eu acho que continuar a manutenção da ignorância é uma grande burrice por parte do Paulo Freire. E eu acho que dentro do livro dele deixou muito claro isso. Eu posso estar errado, né? Talvez alguém vai me discordar e vai falar que eu estou completamente errado, que discorda da minha opinião, mas essa é a minha visão acerca disso. E a outra coisa, cara, é a carência de herói. É a carência de herói. O Brasil necessita de um herói, cara. Não tem herói na história nacional brasileira. Até existe alguns heróis que os direitistas tentaram levantar, ou até mesmo algumas outras pessoas tentaram levantar essas pessoas aí para tentar dizer que, olha, é os heróis nacionais, os bandeirantes, ou coisa desse tipo. Durante toda a nossa história, a gente tentou levantar herói nacional, mas a grande realidade é que o Brasil nunca teve herói nacional. O Brasil nunca teve um cara que você fala assim, olha, esse cara aqui me representa. Esse cara aqui é o responsável pelo país se tornar um país próspero, um país de primeiro mundo, um país desenvolvido, um país de fato extremamente
balanceado, um país incrível, um país em que as pessoas gostam de viver, que é um país sensacional. Cara, no geral, tipo assim, cara, é uma carência de herói, uma carência de herói. Culturalmente o Brasil tem uma carência de herói, sabe? A gente pode até falar de heróis que estão dentro do esporte, como é no caso da Ayrton Senna, do Pelé, do Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, dos heróis assim do Penta, do Tetra, Romário da vida. Pode até se falar disso, mas eles não são heróis de fato, tipo, heróis nacionais, heróis da história brasileira. Não se tem isso, sabe? Não se tem esse tipo de coisa. Então, cara, a grande verdade é que herói mesmo o Brasil não tem. Então a gente tem uma carência de heróis culturalmente falando. E isso faz com que muita gente procure herói, procure pessoas que não tem nada a ver, que não fazem o menor sentido. Qual que seria a solução para melhorar isso tudo? Muito simples. Basta não seguir esse tipo de pessoa. Basta não ver conteúdo medíocre. Cara, se encontrar algum conteúdo medíocre que está viralizando, que as pessoas vão lá e falam assim, nossa, esse é o conteúdo do momento e coisas desse tipo. Cara, ignora. Ignora completamente. Procure pessoas que têm capacidade cognitiva, capacidade neural e que fala direito e que são pessoas que conseguem se comunicar. Porque, de fato, hoje em dia no Brasil está cada vez mais difícil de encontrar esse tipo de pessoa. Mas você encontra, você consegue encontrar se você filtrar bem ali, ó. Se você conseguir filtrar certinho o seu algoritmo do YouTube, do Instagram, do Facebook, do TikTok ou de qualquer outra rede social que seja, você consegue sim filtrar bem ali o conteúdo e fazer com que a rede social te recomende coisas boas e te recomende conteúdos que realmente vão agregar para a tua vida. E outra coisa também é fazer coisas que de fato vão te dar prazer. Coisas que você vai preencher o teu tempo e você não vai ficar olhando esse tipo de stories, essa porcaria de gente aí que fica fazendo nada da vida e que não te apresenta nada, não te fala nada de bom de fato, tá certo? É isso. Eu acho que essa é a solução principal para todos esses problemas. Peço desculpa pelo som, começou a ter uns sons aí, uns zumbidos, o meu passarinho tá tocando, enfim. É isso aí, cara. Esse é o vídeo de hoje. Falou, tchau e até a próxima.